Como estão as coisas da Jovem Pan, Emílio? As coisas da Jovem Pan estão sempre assim, ganhando pouco. Indo. Que é uma tradição. Não pode quebrar. Nós não podemos quebrar a 100 anos de tradição. É uma empresa conservadora. Nós somos conservadores. Nós somos conservadores, então nós não vamos quebrar. Essa tradição é muito clássica. Mas eu acredito que está indo bem. O seu programa está muito bom. Tem o Cláudio... O Cláudio no Pingos nos Is, o Cláudio Dantas. Cláudio Dantas. Exato. Me parece que Ciro Gomes virá Repare para... bem. É verdade. Não. No linha de frente. Está uma negociação que ele vai fazer um programa chamado Linha de Frente. O próximo do chefe aqui é o Emílio. Linha, né? não é chefe, não. Não, é rádio. Chefe não tem mais, né? Papai, não. Você sabe, você pega o telefone, aqui, liga. Não sei mais, mas me parece que o seu programa está indo muito bem, depois do nosso, porque entregamos com uma audiência maravilhosa para você. Tem o break antes do final, que a audiência despenca. Mas de propósito. Mas isso é de propósito, é só para te ferrar. Isso, para você não ficar muito estrela. Depois tem obrigado. Depois à tarde tem o Pioto, que é muito bom. Aí depois temos o programa 3 em 1. O 3 em 1. De vez em quando tem 4 em 1. Isso. Mas e é o 3 Pingos que você faz, que é o carro-chefe da emissora, que está muito bom agora. Ainda bem, recuperou a identidade. Está muito legal. Bacana, muito legal. 6 da tarde aqui na programação da Jovem Pan, um programa espetacular que faz assim um... Ele prepara a pauta. Este homem prepara, Claro. faz a pré-produção. Posso aproveitar que eu tô assistindo o seu programa, a história do Boulos agora, que ele pediu a bênção pro PT novamente, você... ele voltou atrás, né? Ele voltou atrás. Mas a história inteira, o que você achou desta novela da... É ridículo, né? Ele pega, chama o Datena pra casa dele. Primeiro que o Datena vai pra casa dele, isso já é estranho, né? O Datena fica lá. Como é que o Datena fala? Invade alguém. A casa de alguém é invadida em São Paulo. É uma barbaridade, é uma brincadeira. Você viu o que aconteceu aí? Invadiram a casa aí no Campo Limpo. Na verdade, eu invadi a casa do Bolo aí nesse Então, jantar aí, se ele vê uma imagem dessa, o movimento MTST invadindo um prédio privado em São Paulo, ou mesmo público, o que ele vai falar? São os vagabundos invadindo aí, velho. Se o Boulos estiver lá, ele vai... Eles estão tomando posse. Menos outra coisa. Aí o Boulos, eu fico irritado, magoado, sei lá, triste que vazaram um conteúdo privado, né? Ele tava dando risada à toa quando foi do Arthur Duval, né? Do conteúdo da conversa privada. Mas tá bem, política é isso aí mesmo. E não sei quem gravou. Na casa dele, os convidados dele... Ele não sabe quem vazou, ele não sabe. Já tá imitando o Lula já. Só se tem invasor dentro da casa dele e ele não sabe, né, quem é. Invasou alguma... Então, mas você acha que ali foi uma resposta? Foi uma queda de braço com o PT. Com o PT. Porque ele ficou com medo de ficar igual o Ciro Gomes, ficou lá atrás do Lula faltar com a palavra. Ainda mais quando o PT começou a movimentação no dia anterior de que o partido tinha que ter, nas cidades em que a eleição municipal vai ser nacionalizada, o debate vai ser bolsonarismo e lulismo, o PT achou que tem que ter candidato próprio. Mas, se você fizer um cálculo, porque a gente não pode esquecer. Isso aí foi bom para você ver como é que esses políticos são no público e no privado. Perfeitamente. Pra descartar rapidinho. Sim. Não. Como eles agem no público e como eles agem no privado. Como é um tapinha jogo, nas costas. Um jogo muito... Mas o nosso querido Barba, ele já deu umas 5 pernadas no Ciro. No Boulos, ele já deu umas 3. Verdade. Pra dar uma quarta não custa. Porque, então, ele já deu umas 3, porque o Boulos podia muito bem sair agora governador aqui. Foi bem votado. A prefeita falou, não, você vai ser deputado federal, depois nós vamos Ele escala o time. Ele escala o time. Então, acho que o Boulos já sentiu a pernadinha. O governo, acho que não apetece o Boulos, porque ele não tem... O interior de São Paulo é muito conservador. Ele é um candidato que sabe, vai ter lá a verba. Mas ele foi mais votado. Mais votado de São Paulo. Quem seria o candidato? Jaiminho? Mas pra São Paulo capital. O interior não votaria nunca no Boulos. O interior de São Paulo. E uma outra coisa interessante dessas eleições municipais vai ser Alckmin versus Lula. Porque o partido do Alckmin quer que ele apoie a Tabata Amaral. A Tabata é candidata? Vai ser candidata pelo PSB. E o Lula ou vai ter um candidato do PT ou vai ser o Boulos. Muito limpinha para ser prefeita. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas. Que foi, Odelar?
Né? Ela é muito... Ela não vai no esgoto. Ela não vai no esgoto. vai. Você acha que ela vai na enchente? Um salto. Cabelinho de Isso é salto. uma das coisas mais maravilhosas, é quando a Marta ia pras enchentes, ela tinha uma classe, ela não sujava Um o taier. bico do salto. E o taier bonito. Ela pulava a lama, ela saía impecável. Agora me fala uma coisa. Eu tava pensando. O Datena. Essa história é muito velho. mal contada. Muito. O Datena, ele já foi convidado para ser senador. Pois, ninguém entende o Datena. Se ele fosse senador, ele poderia continuar com o programa dele. Se ele vai Exato. pro executivo, ele não pode. Não. Você acha que o Datena ia sair da Band ganhando o que ele ganha para ser vice-prefeito? Do Boulos. Isso é que eu não entendo. É uma coisa E ele sempre... Você entendeu? Ele é mais não popular que o fecha a Boulos. Não tem o menor tampa. sentido. Mas a proposta Qual dele é? fora do ar é essa, Ele é cara. mais popular que o Qual Boulos. é? Mas é um Aquilo foi trecho essa de um conversa. vídeo. Você acha Qual, que é, trecho? qual é o sentido do Datena ser vice-prefeito? Nenhum. Que ele não pode mais... Porque é vice-prefeito. Exatamente. Vice-prefeito não é nada. Faz o menor sentido. Mas Vice-prefeito não é nada. É uma conversa informal com vinho Não, e não pizza. sei não. É um Isso aí trecho tá muito de uma mal conversa. contado. É um Tá trecho muito mal de uma contado. conversa. É. Eu julgaria que o Datena não viu aquilo sendo gravado. Porque aquilo estava estranho. E ele tava de boa. Né? Mal mostrava o Datena, na viradinha final. Ele podia estar jogando hipóteses com o... Porque ele é um cara que vive do jornalismo criminal. Sim. Então ele tem muita convivência com polícia, com perícia, com investigação. Ele poderia estar fazendo um jogo de hipóteses para provar para o Boulos que o Lula não presta, por exemplo. Porque ele falou que o PT era corrupto nesse vídeo. E foi o que mais irritou o PT. Porque o Boulos lá, muito safo, né? Todo mundo na cervejinha e no vinho e ele na Coca Zero. Símbolo do capitalismo. Quem viu o vídeo Esse é um detalhe sabe. importante. Tinha uma Quem Coca. viu o vídeo sabe. Do lado lá, o moleque coçando a meia furada. São detalhes importantes. São detalhes essenciais. Né? E podia ser que o Datena estava fazendo ali uma explanação de hipótese e cortaram bem naquela hora. A gente não sabe o que veio antes. E Pavinato, isso aí é um reflexo também, a gente fala aqui do Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro criou várias lideranças. Deputado estadual, senadores, governadores. Esse é um problema da esquerda, né? A gente pode até... o assunto era justamente esse, ser peito Lula, porque não se faz liderança. O Lula não faz a liderança. Ele só cria poste. Sim, companheiro. Né? Ele cria pessoas para Exato. colocar nos lugares que ele não poderia estar. Porque ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E você acha que isso vai se refletir nas eleições, tanto municipais quanto na próxima? Tipo, não tem uma liderança, é sempre o Lula. Aqui Quando em volta o São Lula. Paulo é muito difícil. Não, era o Boulos, É muito pô. difícil. Ou o Jair Boulos. sai candidato, mas ele tem um certo receio, eu acho que lá no fundo. Não, o de Boulos, colocar tem a juventude. O Boulos tem talento Tem a para substituir o juventude. Lula. O Boulos, você sabe quem faz o esquema do Boulos. É um Sim. advogado amigo nosso. Grande advogado. Ou seja, o Boulos, ele pega a juventude universitária. Sim, exato. a pauta mais os identitária. professores. E Entra é no um Celtinho e eleitorado que buzina. está crescendo. É. É um eleitorado que está crescendo, porque as pessoas fazem 16 anos, né? Todos os anos. É. A taxa de natalidade do Brasil não está ruim. Então, quem morre ou quem fica, atinge uma certa idade, não precisa mais votar. Uhum. Então, esse eleitorado jovem é a grande aposta dos políticos do amanhã. E eu acho que o Lula tem um pouco de medo, porque o Boulos tem talento. Ele Porque tem um talento que o Lula tem. O Boulos é a nova esquerda. Isso. O Lula é a esquerda lá Véia. de São Bernardo. A gente já conhece. É nós. É o sindicatão. Isso. É os pelego. É o frango com polenta. É nós. O Boulos usa cropped. O Boulos é o Usa menino. O Boulos, se precisar usar essa roupinha Ele aí, vai. Cropped, ele vai. ele usa, porque ele pega essa juventude. Do Lollapalooza. E agora, como é que você vai sair dessa, professor? Esperar a turma Eu fazer não. 30 Como anos. é que eu vou Bolos, sair dessa? Bolos prefeito. Eu não vou, eu acho que louco. não. Eu acho que Opa. não. Não. Opa. Vocês... Estão fazendo pizza pra você lá, ó. É, o Delari. É uma Ele quer fazer Pizzaria. um flanelinha. É o break do Reginaldo. Delari Pizzaria. Vai lá, Fazer a Reginaldo. baliza. É que o Delari Faz o vai break dar uma rapidinho. rodadinha. O break rapidinho. Professor Pavinato tá aqui, daqui a pouquinho ele vai estar no programa dele, na sequência do Pânico, e o Instagram, @Pavinato com 2 T's. Tem 3 programas Já tem- hoje, não dá nem tempo de dar uma lavada. Fazer o quê? Vai lá, break. Vai no seco. Hein, Pavivi? O que mais que acontece no mundo? Muita coisa. Tem aqui no Brasil, hoje, tem uma notícia que eu vi na Veja,
que é a ministra da Mulher do governo Lula, recebeu lá as atrizes da Globo para falar de assédio sexual no ambiente de trabalho e trataram do caso do Márcio Smelling. Por isso aí tá dando um rolo. Tá, e É um caso controverso, Não, né? e porque Não, esse caso, super. olha a treta desse caso. Explica aí. Esse caso é o seguinte, tem o Léo Dias, Verdade. que foi o cara que deu o negócio, e tá meio com essas minas. E tem o Feltrin. O Feltrin foi atrás do depoimento da polícia. Sim, dos Quando ela. documentos. Nos documentos. O Feltrin é um puta de também um maluco. Aqueles jornalistas. jornalista- Sim, ele- da Folha. investigativo, 500 Ele anos. É um bateu pra jornalista. caramba, né? Isso. Só que acontece. Um contradiz o outro. Então tá uma briga de dois jornalistas, um tentando forçar que ele realmente é um assediador, é um canalha, e outro que elas bolaram é meio um Me Too Tupiniquim. Sei, Tentaram forjar um negócio pra ferrar o Mellen, só pra tirar ele da Globo. Elas não queriam entrar na polícia. O Mellen entrou na polícia e lá na polícia, nos depoimentos, porque na polícia você não pode mentir. Aí fica todo mundo mansinho com aqueles delegados. Não, então. Mas isso tá uma briga, cara. Isso tá uma briga no... Não sei onde é que tá aconteceu o seguinte, elas O procuraram. Feltrin acho que nem tá Elas mais no- procuraram a é imprensa para independente, né? falar de assédio Eu acho que sexual. o- Mas Isso. elas não procuraram Eu o acho que o judiciário. Feltrin é do Isso. Se é assédio sexual, você tem que procurar o judiciário. Você vai procurar um jornalista? Então não é sério. E aí o que ele fez? Quem judicializou a questão foi o Márcio Smelling. Melli. Exatamente, Então, ele pô, que não é entrou, né? certo. Você quer reclamar, eu te fiz um mal, você foi vítima de assédio sexual, o lugar para você discutir isso é na justiça, não na imprensa. É isso que é um absurdo. Eu sempre desconfio da pessoa falar, eu sou vítima de tal coisa e não procuro o judiciário. Ah, mas o judiciário não vai resolver. Mas- Mesmo que não resolva, você foi até o judiciário. mas o cara é depois você cancelado vai à e imprensa. depois A imagem pode do cara ser já era. condenado Exato, ou não. já Mas foi aí ele já detonado. perdeu o emprego. Já foi detonado, já acabou, já cancelou. Sim. Tanto que a Dani Calabresa não foi ao encontro com a ministra, mandou um vídeo, não mencionou o nome dele, Que encontro do quê? Esse com a ministro. ministra do Lula. Agora, para que a ministra da Mulher vai se encontrar com um bando de mulher que é ré num processo que diz que elas mentiram para denunciar Porque o cara é a narrativa. Porque você, O que aí vale você- é a narrativa, e aí ela meu bem. banaliza o abuso sexual, ela banaliza Exatamente. o assédio sexual no trabalho. Esse governo, ele é complicado. Ele fala, eu defendo as mulheres, vamos defender as mulheres. Aí você recebe, ao invés de você procurar vítimas reais que procuraram a justiça por assédio sexual, você fala com mulheres que dizem que sofreram assédio sexual, mas são rés num processo... Dá mais clique esse, né? Exatamente, dá mais clique. Então é tudo errado. Aí você junta isso, né, essa farsa de defesa das mulheres do governo Lula com a ação do ministro dos Direitos Humanos. Ou seja, criaram um ministério novo, exclusivo de direitos humanos, para não fazer nada. Tem 1.406 pessoas no Brasil que são réus e são presos ou têm liberdade provisória ilegal nesse país, com relação aos atos do 8 de janeiro. Repito, não estou dizendo que são inocentes, são réus, mas não poderiam estar nesse estado de prisão preventiva ou de liberdade condicional, porque não teve audiência de custódia. Não teve. Ele não falou nada. Você quer maior quebra de direitos humanos do que 1.406 pessoas presas ou em liberdade provisória de maneira ilegal? Não tem. Aí a primeira fala que ele teve foi para descriminalizar a droga, que não é da alçada dele. Aí anteontem ele tirou o nome de uma medalha, uma honraria, a honraria Princesa Isabel. Tirou da pessoas Princesa que lutam Isabel. contra o racismo. Ele tirou porque ele Coitada falou da que Princesa ela era Isabel. branca, rica e hétera. Coitadinha. Não, e colocou, segundo a Folha, o argumento dele é porque ela era uma monarca, ela era uma nobre, branca, e aí ele substituiu por Luiz Gama a medalha, que era um homem. Então eu vou falar, ele é misógino?
Por que não pôs outra mulher? Criava outra medalha, sei lá. Não, mas o Luiz Gama também foi importante. Sim. Pô, faz outra medalha. Exatamente, os dois merecem. Agora, esse Só tirar downgrade da que ele deu, pessoa. a razão que ele deu pra Folha de São Paulo é que é revoltante. Ela é branca, rica e hétera. Mas eu tô falando igual o Paulo Gustavo fala na Senhora dos Absurdos. Falou, era uma nobre branca e mulher. Então, assim, ela não tem o direito de nomear um prêmio pra quem luta contra o racismo. É que esses caras não têm mais pauta. Não, e não fica tem mais cavando pauta. invenção de É que eles não moda. querem trabalhar e ficar fazendo fumaça. Não tem mais pra onde ir, não tem mais pra onde correr, aí o cara vai correr lá na Princesa Isabel. Mas e o MST? Porque eu li a lei. O MST abriu vermelho, meu amigo. Quer dizer que você Zé não pode Rainha. ter uma- Fecha a porta da casa. Eu queria saber juridicamente Sim. esse negócio do MST, porque, quer dizer, eu compro uma fazenda. Se por algum motivo eu não tenho interesse em produzir, porque os preços são ruins, os caras podem invadir a Não Constituição pode. permite Não, isso? não permite. Invasão não é permitida. Como que a propriedade funciona? no Brasil tem essa previsão soviética que é a função social. O que é função social? É o que o cara que controla o INCRA disser que é função social. Mas quem tem que dizer que a terra, a propriedade é improdutiva e não cumpre a função social, não é o sem terra, não é o sem teto. É ou o judiciário ou a autoridade competente, que no caso dos módulos rurais é o INCRA. Eu não posso fazer exercício arbitrário das minhas próprias razões, que isso é crime no Código Penal. Então a Constituição não permite cometer crime. É que eles fazem essa confusão. Eles simplificam a coisa e falam, é improdutivo. Mas quem julgou que é improdutivo? Alguém tem que julgar. E não é o MST, não é o invasor. E outra, quando a terra ela é julgada improdutiva, não cumpre a função social, é o poder público que desapropria para depois fazer a reforma agrária. Ou seja, eles pulam toda etapa. Então, mas isso aí tá voltando o que era, porque o PT gosta de fazer isso. Ou Exato, seja, que é impunidade. o pequeno produtor é bacana, é orgânico, é sensacional. O grande é o opressor. O grande é o opressor, o grande produtor é... Como é que eles falam que agora o agro é fascista. O agro é fascista. Porra, coitado dos caras do agro lá pegando na enxada lá lá no Mato Pois é, Grosso. aí lá, você olha, o movimento abriram tem aquele criança- negócio na enxada e na foice. E aí vem um cara e fala, pô, você é... Ai, dormir. Ó, você vê, você tem crime de esbulho possessório, você tem crime de extorsão, corrupção de menores, você tem crime de exercício arbitrário das próprias razões e associação criminosa e dano. São 6 crimes cada invasão que esse grupo comete. Mas mesmo assim, essa lei de função social também não faz muito sentido, né? Subjetivo. É muito subjetivo. Mesmo que o É uma INCRA- por que que previsão o- constitucional. Então, mas como não que faz, muda sim, é isso? Quem que soviético. criou isso? Então, Isso que não países muda, tem é uma isso? cláusula pétrea que nem emenda Já tira, era. já era. Mas até a questão de improdutividade também é subjetiva. Não, mas O que é improdutivo? se a terra tá parada lá, por que não? Aí tem um outro problema mais sério. Mas é lógico. Uma das últimas invasões Invadir a granja lá. do sem terra foi em uma fazenda que não estava produzindo nada, porque ela estava sendo discutida num processo de inventário e partilha que estava arrastando por 30 anos. Aí o judiciário não me deixa produzir na terra, aí vai e fala que é improdutiva. Então são vários os Não, e problemas. o disso MST aí. que julga, condena e vai faz tudo. Isso decide, é tá coisa tudo de certo. facção Terra parada criminosa. pode invadir. Facção é assim. Eu acho. Tem uma na Facção granja assim. lá. E a fazendo CPI nada. disso não se foi tiver ainda, nada... né? Vou lá na granja lá, não estão vai plantando ser. nada Ia lá. ter Se a CPI disso. terra tá parada, deve invadir. O que é parada? Isso aí é Parada é subjetivo. nada. E agora, Parada é ó, nada. agora a que você plantou opinião na granja? pública, agora a opinião pública vai ficar a favor do MST, porque a nova novela das 9, daquela emissora linda, Terra parada. vai ter o vilão que ele é um chefão do agronegócio malvado. Do quê? Ah, é? É a próxima novela. Você não Né, acha Léo que Dias? Você não terra sabe? parada, você não é Terra favorável? parada? Terra parada é o cara não faz nada na terra. Tem um na É granja. isso aí que o pessoal... Não, eu compro uma terra. 1000 metros. Tem 1000 metros de lá, ele falou Do quê? na granja. Na granja pra invadir. Boa. Porra, na granja eu dou pro Boulos. Nem o Boulos quer ir pra Granja Viana. Tem um lugar que tem Nem um o chalé Boulos. também. O sem dá a terra, chave do portão o sem pra ele. terra, você fala, ô sem terra, a Granja Viana, ele fala assim, pelo amor de Deus, a Raposo Tavares não. muito trânsito. Aquilo é uma merda de trânsito. Pelo amor
amor de Deus, não. Eles não vão pra lá. Eles não vão. Tem um lugar que tem uns chalés também. Vai que brigar. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. que eu Que te mais? escuto. Que mais? Mas que mais? Trump. Tem muita coisa. E o Trump, hein, bicho? Pois é, velho. Eu, no meu ponto de vista, isso é um processo eminentemente político. Tem cara, tem cheiro, tem forma de perseguição política. Porque o Trump não fez nada pior do que o Bill Clinton não tenha feito, por exemplo. Em 91, ou não Kolevinsky, chupisco? antes mesmo do chupisco. A chupisco foi. Tem uma recepcionista de um hotel em Little Rock, no Sim, Arkansas, sim. né, Paula Jones. Isso. Né? E ele da abusou Paula da Paula atrás. Jones. Ela entrou com um processo, só que ele nunca foi fichado. Porque o aparato da presidência nunca deixou que ele fosse fichado. Que foi o que aconteceu com o Trump Bom, o ontem. Trump pegou dinheiro da campanha pra pagar a bagaça. Esta é a questão. Então, ninguém sabe se ele fez Ah, isso. fez. A acusação gira em fez. torno Recebeu na dele Casa Branca, de segundo a ele não acusação. ter colocado corretamente a destinação de um dinheiro que saiu. Ou seja, foi fraude na declaração. Ou seja, Trump- o agora Trump você é vai pôr roleiro, assim, né? o cara, a vítima é ele, a pessoa fala, olha, eu vou revelar meu caso, aí você vai pôr na tua declaração. Mas você não acha ele Propina. roleiro? Roleiro. Ele é Pela muito história roleiro. era, né? Ele É, cara roleiro. claro. Eu não votaria no Trump. Eu também não Você posso. votaria num eu cara? Não tenho. Ontem eu não tava sou vendo. Votar no americano. Biden. Ontem eu tava vendo. Cara que cai da escada. Também não votaria Ontem eu no tava Biden. vendo o Trump. Aí, por exemplo, vai o Trump. Aí o cara entrou no avião. Não, eu não votaria num porque eu avião. não tô nos Estados Unidos. Num avião tá escrito Trump. Ele é muito Robert. Aí, Trump, É do aquele- cara, é um vai Trump escrever o quê? grande, né? Zuckerman? É um Trump grande. que ele Trampão. É um Trump busão, muito trampão, grande. Que ele, mano. o Arial avião 70. dele, ele não precisava do avião daquele tamanho, mas ele tem um É que avião ele é um grande. sujeito discreto. É. Ele é E muito aí ele discreto. vai no prédio dele. Ele tem um prédio também. Trump Tower. Na Quinta Nova York. o nome Avenida. dele. Mas eu acho não que- voto. Gravatas do Não Trump. voto. Aí tem o Trump não voto, Hotel, não, cara, ele do, já não- do não Central voto. Já Park. teremos aqui. Ele quebrou, é cheio de rolo, Trump, na história. Esse ele é, Capivara ele dele. é. Mas quem, até o Lehman é cheio de rolo. Também. gente. Muito bem. Dito isso, olha lá, ó, põe o avião aí, ó. Você votaria num cara Mas que tem um bonito. avião? Lógico. Não, o problema não é ter avião, é pôr o nome dele. Isso. no avião. Mas por Ele quê? podia pôr. Isso. Vai colocar Ah, era Delari. Trump. Vai colocar Escrever Delari. Samidana. Vai colocar Ele podia Delari no pôr, avião. Sei lá. Vai pôr Storm. Ele pôr, Não, e ele é muito. Ele, pôr puta, Brain. Ele tem podia um pôr- documentário da vida do Trump, o que esse cara deu de tomé. De Miguel. Ele fingia vida, que nem era é. ele quando era entrevistado. Ele fazia um Não sei, não. personagem. Ele era um impostor. Mesmo as velho. operações. E vou dizer uma coisa pra aprendeu com você. ele. Você acha que ele ganha? O Trump, É. se ele sai candidato, acredito que sim. Não tem, o democrata não tem um E o candidato. Ron? Não sei não, hein? E o DeSantis? Então, o Cara, problema é ele DeSantis, vencer as É, tem as primárias. primárias. O Trump tem Na muita rejeição, Flórida cara. tá bem lá. O cara, DeSantis, ele tá pegando Muito forte. pesado, tá fazendo uma campanha bastante acirrada. Então, mas você não acha que seria melhor pro Partido Republicano? Vamos imaginar que nós somos lá Republicans. os Tea republicanos. Party. Gravatinha borboleta. Isso, aqueles cabelo branco, muito branco. Grisalhão conservador. Muitos olhos azuis. Você não acha melhor o Trump sair da jogada e tentar um outro candidato, já que o Biden tá mais fraco? Claro, sem dúvida Não nenhuma. é melhor pro Estrategicamente partido? É, muito. Então, é isso que eu tô falando. Muito. É isso que eu muito. tô falando. E é capaz até de outro candidato ele atrair votos que não iriam pro Trump. Porque ele tem esse fenômeno da rejeição. Sim. Então o democrata que está infeliz, ou o cara que votou no Partido Democrata e não está contente com o que está acontecendo, porque a situação não está boa, ele vai ser um Isso. voto de outro Você é um candidato que gênio. não seria do Você é um Trump. gênio. Muito obrigado. E não sou, bonito não, broche não gaste também, essa hein? palavra. Não gaste essa não palavra. podemos. broxa. Que dirá Einstein nesse momento? Exatamente. Se Pá Vivi for um Suassuna já gênio. Um dizia pequeno isso. gênio. Suassuna discorria sobre o Chimbinha. Aí ele lia uma matéria da Folha e ele falava, Chimbinha é genial. Ele falava, se eu gastar genial com Chimbinha, o que eu vou usar pra Mozart? Grande Suassuna. Opa, Vivi, você tá aí, você vai sair de férias, né? Não. Você não vai sair? vai fazer uma Não, cirurgia. não. É, sexta-feira Você vai eu vou fazer uma ficar cirurgia? fora, mas segunda eu tô de volta. É Ah, coisa simples. Coisa simples? Fimose. Redução peniana. Sim, ele tem um saco muito Eu grande. fiz a minha. Exatamente. Fiz uma redução peniana. Fez? Fiz. As mulheres reclamavam muito. Foi bom que emagrece. É, né? emagrece, eu perdi 8 quilos. na cueca? redação. Ele era conhecido como abacatão da granja. Não, Ele conseguiu usar sunga. Fiz uma redução peniana, perdi 8 quilos. Foi uma... Jesus. Nossa, mas você emagreceu. Acontece. Não sou Mas
Mas a recuperação é complicada. Exatamente. Pavinato, obrigado, obrigado. cara. Obrigado. Pavinato tá aqui pra com a vocês. gente. Valeu. O Instagram, @Pavinato com Arromba. 2 T's. Ele tá na sequência aqui no programa de grande sucesso na programação da Jovem Pan, que é o... Linha de frente. Linha de frente, na sequência.